Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo para vocês um assunto da atualidade. Nós vamos hoje falar um pouco sobre ansiedade. Quem é que hoje em dia nunca ouviu alguém dizer: Meu Deus, eu tô muito ansioso, tô muito ansiosa, né? É um assunto do momento e eu quero discutir um pouquinho isso com vocês. Bom, antes de mais nada, eu acho importante a gente definir o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é, a princípio, uma reação natural do nosso corpo diante a um estresse, né? Ele funciona como um mecanismo de sobrevivência que nos prepara para algo que a gente está identificando como um perigo ou uma incerteza, tá? Então, até aí, a gente pode pensar assim, bom, mas então isso não é uma coisa ruim, correto? Sim, isso não é uma coisa ruim, porque a ideia principal aqui é que a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura. Até então eu não tô falando que tipo de ameaça é essa, né? Então, isso é a ansiedade. A ansiedade, fisiologicamente dizendo, é essa preparação do corpo para algo que vai acontecer e que eu ainda estou identificando como algo incerto e que pode ser um perigo. O que seria então, né, uma ansiedade que a gente poderia dizer, né, que seria uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica? Talvez uma ansiedade positiva, uma ansiedade negativa? Vamos guardar essas duas colocações e vamos agora passar, né, um pouquinho mais para frente. Bom, então, o que seria uma ansiedade normal? Uma ansiedade normal é quando eu tenho uma situação, essa situação me traz uma ansiedade. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma reunião com um cliente importante, tô me preparando para essa reunião e tô sentindo aquela ansiedadezinha dentro de mim. Eu não sei como que vai ser a reunião, não sei se eu vou ter sucesso na reunião, se eu vou me dar bem nessa reunião. Então, essa ansiedade antes da reunião, ela começa a se instalar. Só que eu posso usar essa ansiedade para me preparar melhor, para rever aquilo que eu coloquei ali na minha apresentação, para refinar o meu speech, para fazer um mapa mental, né, do que vai ser falado durante a reunião, revisar toda a preparação que eu fiz. Puxa, então quer dizer que essa ansiedade está me ajudando, ela está fazendo eu me movimentar no sentido de me preparar melhor para essa, entre aspas, ameaça futura, né? Então, até aí, a gente poderia classificar a ansiedade como uma coisa normal, correto? Tô ansiosa porque vou encontrar o meu amor. Não é uma coisa positiva? Estou ansiosa pro casamento da minha amiga, né? Então, o estímulo tá lá. Eu não sei como que vai ser o casamento, se eu vou estar bem no dia e tudo mais. Então, isso tá me trazendo uma ansiedade. Então, esses são os exemplos do que seria uma ansiedade normal. E aí a gente pode trazer inúmeros exemplos. E o que seria uma ansiedade patológica? Então, eu acho que é disso que a gente quer falar.
A ansiedade patológica é a ansiedade que ela começa a se instalar e ela fica. E ela começa a perdurar. E às vezes eu nem tô entendendo por que eu tô tão ansioso. Mas eu começo a não dormir bem, eu começo a ter insônia, eu começo a ter um aceleramento cardíaco, às vezes até uma palpitação, né? Entre outras coisas, eu posso começar a evitar algumas situações sociais. Então, quer dizer, peraí, a coisa tá ficando negativa, né? Essa ansiedade tá começando a me trazer prejuízo? Isso. Quando ela começa a te trazer prejuízo é quando a gente tá falando sobre uma ansiedade que ela tá se instalando e se tornando patológica, né? E quando ela se torna patológica, né? Qual é o caminho para a gente resolver isso, né? É a procura de um profissional da área da saúde mental para poder te orientar aliás, antes de mais nada, analisar o que está acontecendo, né? E te orientar, né? E aí, quem são esses profissionais? O psicólogo ou o psiquiatra, né? Esses dois são os dois profissionais mais indicados para poder ajudar nessa situação. Mas eu acho que eu queria mais um pouquinho falar sobre esses sinais de quando a ansiedade ela passou a ser uma coisa patológica, porque eu percebo que muitas pessoas estão ansiosas e elas não entendem que isso é ansiedade, né? Então começam a ter uma dor muscular muito grande, dores pelo corpo, começam a se sentir inseguras, começam a procrastinar coisas, né? Jogar lá para frente, não vou fazer isso agora não, deixa eu faço amanhã, depois eu faço outro dia, e começam a jogar. E elas não sabem que isso é a ansiedade se instalando, né? E assim, é importante dizer que a ansiedade, ela pode ser uma coisa mais leve. Eu tô falando agora da ansiedade patológica, vamos lá, hein? Ela pode ser uma coisa mais leve, que você perde o seu sono durante uma noite, o que já não é legal, né? Mas ela pode se instalar ao ponto de se tornar, inclusive, uma síndrome do pânico, né? Ou a pessoa ter crises de ansiedade, crises de pânico. Então, quer dizer, olha como isso pode evoluir. E às vezes ela começa de uma forma mais branda e quando você vai ver, né? Você tá lá no teu trabalho e pá, tem uma crise de pânico. Ou então tá passeando com alguém e de repente começa a sentir uma falta de ar, isso e aquilo. Quer dizer, aquilo não veio do nada, né? Ele veio se instalando. E aí, a minha questão aqui, a questão que eu estou trazendo hoje para falar sobre a ansiedade, é a questão da provocação. Você está, de fato, observando como está o seu nível de ansiedade? Se você está, a ansiedade, ela está sendo uma coisa positiva para você, ela está te gerando impulsos para que você realize melhor as suas coisas, ou ela te ajuda a te impulsionar, né, a enfrentar as situações de uma forma resiliente, ou ela está te empurrando para essa questão patológica, da qual você pode vir a ter consequências mais com prejuízos, vou usar essa palavra, tá?
E aí, uma outra provocação que eu quero trazer aqui é a seguinte. Ok, eu estou observando, né? Não estou observando, preciso de ajuda, não preciso de ajuda. Eu vou abrir um parênteses aqui. O que vocês acham? Vocês acham que a ansiedade, agora né, vou falar mais um pouco da ansiedade patológica, vamos colocar assim. Você acha que essa ansiedade que a gente escuta tanto falar hoje em dia, ela é uma coisa que virou uma epidemia, uma coisa que está pulverizada? Ou será que a gente está falando mais sobre saúde mental? Será que as pessoas hoje têm mais ansiedade porque a gente vive um momento diferente da história, da humanidade? Ou será que sempre foi assim? E hoje em dia a gente fala mais sobre esses assuntos e então por isso que se fala mais e se faz mais tratamento para a ansiedade. O que vocês acham? Eu vou falar o que eu acho, aquilo que eu vejo, aquilo que eu observo e aquilo que eu acredito. Eu acho que é tudo isso e mais um pouco. Ou seja, eu acho que são vários fatores pelos quais hoje a gente fala mais sobre doenças mentais, inclusive sobre ansiedade. Eu acho que, assim, se a gente olhar para a história da humanidade, a gente está vivendo um período único em termos de acesso à informação, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente também está tendo acesso a um nível de tecnologia que é assustador, né? Eu acho que de 1900 para cá, a coisa tem avançado num nível que a gente está começando a sentir que a gente não está mais dando conta, né? Eu vou dar uns exemplos assim, bem básicos, né? O que era, bem básicos, mas não faz muito tempo não, tá? Em termos de humanidade, né? A gente está em 2026, tem culturas que estão no ano 5.000 e pouco. O que era até 50 anos atrás fazer uma pesquisa? Era você ir numa biblioteca, pegar livros e fazer um trabalho ali que iria demorar dias, meses para você fazer uma pesquisa. O que é você fazer uma pesquisa hoje? O que hoje você fazer uma pesquisa com inteligência artificial? Então, mudou tudo. E o ser humano mudou nessa proporção? Acho que não, né? Eu acho que a gente está tentando o tempo todo se adaptar a tudo isso que está acontecendo, inclusive a esse avanço da tecnologia. E às vezes eu acho que a ansiedade tem muito a ver com isso, porque a gente sente que a gente vai perder. A gente vai perder para a tecnologia, né? No sentido de conseguir ter essa rapidez da qual a tecnologia faz tudo na nossa vida, né? Óbvio que hoje em dia, por causa dessa questão de muita informação que a tecnologia trouxe pra gente, a gente também pode superar muita coisa em relação a preconceitos. Então, coisas que lá no passado, há 20, 30 anos atrás, as pessoas ficavam com vergonha de se expor, de falar assim, eu tô ansioso, eu tô com medo, cara, não dormi a noite inteira porque eu tô ansioso, porque vai acontecer tal coisa. Sei lá, 20, 30 anos atrás, isso poderia parecer uma fraqueza, né? Hoje, falando tanto de saúde mental, a gente, né, tá podendo dizer assim, não é bem por aí, né? Realmente isso são questões importantes e que
se a gente não tomar cuidado, prejudica a gente. Então, a gente está passando por um momento onde a questão é bem complexa, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente está com muita tecnologia, a gente está com muita informação, a gente está mudando a forma como a gente vê a saúde mental. Então, eu acho que essa resposta se as pessoas têm mais ansiedade hoje do que antigamente ou não, eu não sei, eu acho que tá tudo acontecendo numa velocidade, tudo tão rápido que a gente não tem uma resposta tão simples, né? Na minha visão, eu acho que é uma combinação de fatores. O que a gente pode observar é que, de fato, né, cada dia mais cedo tem pessoas, por exemplo, se medicando por causa da ansiedade, principalmente quando ela chega num nível de síndrome do pânico, porque daí não tem nem o que falar. Eu sou totalmente a favor da medicação e do tratamento para que se diminua as crises de pânico ali logo no início e para que a pessoa possa fazer um trabalho que ela se restabeleça, né? E hoje, mais do que já é assim, tá claro para médicos e para psicólogos que em determinados casos de ansiedade, quando é uma ansiedade nesse nível, a melhor combinação de tratamento é da medicação mais a psicoterapia, tá? Eu acho que isso daí não tem nem o que discutir mais, né? Eu acho que as ferramentas estão aí e as pessoas precisam usar. Então, o meu ponto aqui hoje com vocês é incentivar vocês a fazer uma reflexão sobre a ansiedade de uma forma que vocês encontrem soluções para isso, né? De uma forma que vocês possam entender que a ansiedade, ela pode ser uma coisa positiva e quando ela se torna uma coisa negativa na sua vida, você não pode permitir que ela se instale. Você precisa, para o seu próprio bem, buscar as ferramentas necessárias para reverter essa situação, né? E, obviamente, as ferramentas necessárias hoje é a psicoterapia e a medicação através do psiquiatra. E é isso, gente. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu percebo que tem muita gente sofrendo por falta de informação, porque tem solução, tem uma forma bem razoável de tratar esse tipo de situação e que, assim, você não precisa carregar esse tipo de situação na sua vida, sabe? Isso é um prejuízo muito caro. Ter ansiedade num nível patológico, ele te traz um prejuízo muito grande na sua vida. Não permita que isso aconteça. Vá em busca de tratamento. E aí me veio a questão, né? Mas eu não tenho plano de saúde, mas eu não tenho condições de me tratar. Olha, tem várias formas da gente procurar ajuda. E eu quero fazer aqui um parênteses, porque eu acho isso muito importante, tá? Obviamente, quando a gente fala em tratamento, né, as pessoas muitas vezes pensam, gente, mas como é que eu vou me tratar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso. Então, vamos lá. A gente tem, né, além daqueles que têm plano de saúde e tudo mais, vamos dar dica para aqueles que acham que não têm condições. Quando eu fiz psicologia,
a gente tinha na universidade uma clínica escola. A maioria das faculdades tem uma clínica escola de psicologia e elas funcionam muito bem. Eu trabalhei um ano na clínica escola, no meu último ano de psicologia, com supervisão, né, dos meus professores, e é uma coisa fantástico, porque a gente ajuda muita gente que não tem condições de pagar pela psicoterapia. Mas veja, se você vai numa clínica escola, você vai ter acesso a uma anamnese, a pessoa vai fazer o profissional vai fazer uma anamnese com você, vai levantar aquilo que está acontecendo, vai te encaminhar, às vezes, para psicoterapia ali mesmo na clínica. Então, isso é uma opção. A gente tem outras opções. A gente tem os CAPs, que também podem ajudar, né? A gente tem o tratamento do SUS, que eu também acho que são alternativas que a maioria da população vai buscar por essa ajuda ali. Enfim, o que não se pode... Ai, gente, me deu vontade de espirrar. Deixa eu... Pronto, acho que passou. Eu não vou pausar o vídeo por causa disso, que já estamos aqui no final. Mas enfim, então, voltando aqui, vai, gente, não se deixa intimidar por essas questões mentais que podem te prejudicar e muito, né? A ansiedade é uma delas, é uma questão importante, é uma questão que precisa de tratamento quando chega num nível mais patológico, e eu aconselho a todos a procurarem um jeito para não lidarem com a ansiedade como uma coisa normal. Ela só é normal se ela, entre aspas, tá? Ela só é normal se ela não está te paralisando. Se você convive com ela e consegue contornar a ansiedade, e às vezes ela até se torna uma coisa positiva na tua vida. Se ela tá te prejudicando, não. Você precisa procurar ajuda e precisa sim se livrar disso, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo para todos vocês e beijo.